A minha saudação é esta: sob a pena da lei de Arusha, liberdade econômica, liberdade de viver e liberdade de ser o que é para todos os povos e nações. Essa é a minha Brahma de Arusha, a minha prosperidade, a minha bênção para todo ser que respira, de norte a sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente, do polo norte ao polo sul, a liberdade para todos os povos e nações, o direito à vida, de ser como é e o que é. Afinal, assim é Yahushua. Vamos a outra etapa desta nossa caminhada, fazendo o memorial, né? A memória, trazendo a memória, o tempo de exílio. O que é tempo de exílio, Yahushua? O que é exílio? É prisão, é cadeia, é sofrimento, a angústia, a tristeza de poder ver os portais de Jerusalém, né? Da nossa Ami, né? Da nossa mãe, da nossa grande cidade, que chora pelos teus filhos, né? Chora pelos teus filhos. Aí eu digo outra vez, estou aqui para cumprir a escritura. O morreu o rei de Jerusalém, o rei de seu memorial, porque fui ao encontro da mulher de seu memorial. Por isso, eu quebrei as diferenças entre o pobre e o rico, e está existindo atualmente em toda a terra a guerra étnica do pobre e do rico. Você é pobre, você não é gente. Eles dizem assim, os muito ricos. E você só merece chicotada, merece só cacetada na cabeça. Você não tem direito à vida porque você é pobre. Isso é uma guerra racial que existe atualmente. E eu simplesmente venho para trazer a liberdade, os direitos iguais a todos. O rico, muito rico, ele não vai mais pisar no pobre, muito pobre. Verdadeiramente eu vou estabelecer o pobre, muito pobre, na estatura e no patamar do rico, muito rico. Porque assim, o rico, muito rico, não vai ofender mais o simples e humilde. Sabe por quê? Porque eles avaliam uma pessoa pelo dinheiro que tem no bolso. E eu colocando o pobre, muito pobre, na dimensão deles, eles não têm como mais praticar qualquer tipo de violação dos direitos humanos pessoais de cada um. Isso é a minha lei. E sob as penas da lei, eu digo aos meus administradores de toda a terra: atacai os males na raiz. Ser quem for a condição financeira que tiver, que seja examinado de onde vem as suas riquezas e como ele conseguiu toda a sua riqueza. Eu digo aos meus administradores: a liberdade vocês têm para praticar a verdadeira tzedakah, a justiça como nunca houvera aqui em Al-Shuru, nesta nação. Chega somente do pobre ser encarcerado. Avalie as muitas mansões
as muitas riquezas dos ricos e muito ricos, e que não exista nenhuma lei que impeça os meus agentes de entrar em qualquer lugar, porque eu e a Rússia, eu tenho o direito de estabelecer essa lei, porque em 94 eu fui aprovado no concurso da Polícia Federal do Brasil. Somente eles tiraram minha vaga, eu não pude exercer a minha profissão ali. Então, eu estou no âmbito federal agora para legitimar todas as ações da nação em que busca verdadeiramente eliminar o mal na raiz. Examinar todas as economias, todas as riquezas que existem e colocar a julgo todas essas coisas. Avaliem tudo corretamente e vamos mudar esta nação para sempre. Agora é o tempo. Agora é o tempo de quê, Rússia? Da reforma. Da reforma. Eu trago a reforma de todos os males que foram causados a partir do ano 1500. Eu trago agora a reforma nesta nação. E que isso se espalhe por toda a terra, por todo o cosmos, por todo o mundo e por todas as nações. Os meus administradores, eles têm autoridade não só aqui nessa nação, no Brasil, como em toda a terra. Esse é o meu governo, esse é o meu exército que está sobre a terra. Vamos dar continuidade ao trabalho, né? Eu estou aqui muito bem à vontade, do jeito que eu sempre vivi, o verdadeiro indígena, o verdadeiro originário da terra, o verdadeiro índio está aqui, o ser natural, 100% natural e 100% Ulrim, 100% espiritual e 100% físico. Eu estou aqui, onde nada pode, aqui nenhum olho pode me ver. Somente eu posso ditar aqui a minha lei, porque eu estou no lugar Rodeshua, separado, eu estou em mim mesmo, a maneira que vim a este mundo. E pronto. Não há nada que possa parar o governo cósmico de Yahushua. Vocês não clamaram por o Messias está aqui. Agora, auxiliai-o, pegai no arado, e não fazem guerra contra este que veio harmonizar o cosmos e toda a terra, e as nações e os povos e todas as etnias. E eu nasci em 6 de agosto de 1968. O Messias no corpo físico desta era nasceu no ano no Ial 6, no dia 6 do mês 8, chamaram de agosto, do ano 1968. Eu nasci aí, né? Então, para que a ciência possa se deleitar e que possa entender que o Messias ou Yahushua não é nenhum intruso, eu tenho todos os direitos legais de atuar no governo deste mundo, porque eu entrei neste mundo e eu estou na guerra. Na mesma guerra que você está, eu também estou. Então, eu tenho o direito. Eu me alistei no exército dessa terra quando eu nasci. Então, é isso. Vamos lá. Vamos aqui dignificar aqui, para não ter nenhuma interferência, né? Então, eu nasci em 6 de agosto do ano 1968. No primeiro número da que eu sou o Aleph, eu sou Yod, eu sou o 10. 19 é o 10. Então, começa o nascimento meu no 19, que é 1968, eu sou o 10.
E eu sou o W. Eu sou o U. Eu sou o W. Eu sou o U. Eu sou o 6. 6 no IAL 6. Aqui, ó. Tudo comprova a minha existência. Tá aqui. O W com som de U. É o Vav Suruk, que dá o sonido de U. Que indica o rei, o rim, o ruha, mais a constituição humana. O ruha na carne e no sangue. O espírito na carne e o sangue. Que produz o quê? A vida. A Tzadok, a justiça. A Shua Olenin, a salvação. O único meio de reaver todos os direitos da humanidade é com a minha vinda. Eu sou 68. Eu sou o 68. Eu sou o 14. Pensa bem. Eu sou o 68. Eu sou o 14. Eu sou o Yod Revav Re'e. Eu sou o 4. Eu sou o Yod Revav Shiaim. Eu sou o Yahushua. Eu sou o 5. Que é o 16, é tudo isso. O 16 é o 4. O 16 é o 5. Pensa bem. Que grandeza que é. O número 68. Correto? Uma grandeza muito grande, né? Eu posso estender mais a numeração para vocês aqui, mas eu ficarei por aqui mesmo. Correto? E eu sou o 160, o 196. Eu sou o 196. Eu sou quem? O 196. Né? Eu sou o 26. O 196 exatamente é o 26. Eu sou o 26. Então, o ano de 1968, ele é um ano dramático. É um ano persuasivo, é um ano eloquente, é um ano verdadeiramente o ano de Urim, da vinda do Messias. Então, o 196 é simplesmente o 26. Você entende o que eu estou falando? Que você entende de Kabbalah, você entende de número, que você é um cientista, você sabe que o 196, ele é o 26. Eu sou o 26. E você sabe que 196 faltou o 8, não é? Então eu sou o 8, eu sou o Ruha, eu sou o 8, eu sou o Ruha, eu sou o Espírito Eterno. Por que eu sou o Espírito Eterno? O 196, não é isso? Eu sou o Ruha e eu sou o 196. Para dar 1968, falta exatamente 8. É essa numeração aqui que dá o 8, o Ruha, o Espírito, que é 1968. Então, 196 mais o 8 vai dar a totalidade para o nascimento em sangue e água e em espírito do Messias e Yahushua. Então, esse ano 19, ele é um ano completo. O ano 19, o ano 68 é um ano completo. Pensa bem. Então, nós estamos no ano 19, não é isso? Que é o nono século que estamos aqui. É o nono milênio, não é isso? Na totalidade do 10, do 19 dá o 10. É a busca pelas minhas 10 tribos espalhadas por toda a terra. Correto? Então, esse ano, ele é um ano verdadeiramente para entrar na história da humanidade. Para resgatar tudo aquilo daquele tempo, para trazer avante agora. Para reformar esta terra e todo o mundo. O mundo precisa de Yahushua. Eu sou Yahushua. Eu sou Yahushua. Eu sou Yahushua, Yahushaf Ulurim. Aí vem um título meu, Yahushua e Yahushaf Ulurim, é o homem que nasce. Mas esse homem, Yahushaf, é a providência de toda a terra, para que a humanidade não venha a morrer de fome. Uma fome espiritual que está sobre toda a terra. Ela vem trazer alimento. E eu sou o Rabor de Yahurim,
Como Yahushua, eu sou o homem, o filho de Orim, que está sobre toda a terra. E quem é Yahushua? É simplesmente o governador de toda a terra, através dos meus administradores, dos meus 144 mil aqui em Brasil, em Osoro, que tem autoridade da lei sobre todas as coisas, que eles têm autoridade também, juntamente com 144 mil de onde? Do Oriente Médio, sobre toda a confecção da lei para cumprimento na terra, e tem também autoridade com os 216, não é isso? Que sai do Brasil, de El Sorú, das fronteiras, passando por toda a América Latina, América Central, o México, América do Norte, Estados Unidos, e passando por toda ali a Rússia, indo por todo o continente asiático e dando a volta no cinturão da Terra. São 204 mil, né? 216 mil homens e mulheres trabalhando. Esses são os meus administradores da terra, que dá um total de 504 mil homens, entre homens e mulheres, trabalhando na terra. E esse 544 comandante de exército meu, eles têm autoridade sobre toda a lei da terra, para mudar qualquer lei que existe na terra, para beneficiar todas as etnias, os povos existentes, os povos que estão sendo destruídos pela ganância do rico e do muito rico. Então vamos lá. Eu sou Yahushua Muriu Yahudino de Zaruti. Então, eu sou Yahushua Muriu, Yahushua, rei Yahudim, chamado de judeus, né? É dos Yahudi. Nutzaruti. Nutzaruti é o galinho de uma árvore que é chamado de Nazaré. Então, eu sou esse que escreveram na minha tabuleta YM YN. Escreveram IMIN, ou seja, Yahushua morreu Yahudi Nutzaruti. Esta talvez foi a culpa que acharam a mim. Vamos eliminar ele porque ele é um grande rei. Mercenários, covardes, hipócritas. Porque eu dizia sempre as mesmas coisas que digo agora. E vocês fizeram terrível maldade contra aquele que veio trazer a Yahushua Alenim para os povos e nações, a igualdade de condições de vida para todos. E respeito iguais para todos. Então vamos lá. Eu sou Yahushua Odimuru Yashuru Siuolem Siuamayal Haulu Yahu Aminau. Então, eu sou quem? Eu sou Yahushua Odimuru, governador Yashuru de toda a terra. E como Yashuru é toda a terra, e como Yashuru ele veio do alto, quando eu troquei o nome de uma nação, de um homem, eu depositei nele toda a condição cósmica. Tu serás um homem espiritual na terra, uma nação. Então, eu sou quem? O Odimuru, o governante de toda a terra, o espaço físico, o mundo das ações. Esse é o mundo das ações, onde o corpo se movimenta através da palavra. Então, eu sou esse governante e sou o governante cósmico. Ok? O governante cósmico, onde há somente palavra, não há corpo físico, mas somente há energia. Eu sou esse grande governante também, que faço girar as moléculas e os átomos para causar uma grande revolução em toda a Terra. Yeshua Oleim, aquele em quem tem a salvação, aquele que veio destinado a salvar. Yeshua Omayal, nele está o corpo da salvação. É onde eu trago o meu exército.
cósmico astral, invisível, que o homem ainda não pode ver, mas que está aqui comigo. E essa energia, como o vento, é capaz de derrubar todo monumento histórico, ou político, ou religioso, ou bélico, que a impropriedade dos governos humanos, aliciadas pelas hostes espirituais da maldade, pelos seres escravizadores, construíram essa terra. Então, o meu exército tem a autoridade de lançar por terra todo edifício e toda construção que eu, Yahushua, não mandei edificar, que não é segundo o propósito da minha vinda nesta terra. Então, é isso. Haulu Yahu, as honras são dadas a Yahushua. E qual é a sua honra, Yahushua? É de a minha palavra ser totalmente satisfeita na terra. E que ela não volte para mim vazia, mas que ela cumpra, faça cumprir nos meus administradores toda a ciência que sai da minha exortação. Eu sou mesmo o Yahushua. Eu sou mesmo o Yahushua. Eu sou Yahushua, o contraste de toda a Damar, da terra. Eu sou Yahushua, o contraste de toda a Damar. Eu vim de uma maneira que todos não esperavam. Verdadeiramente, todos ficaram surpresos, porque foi esquadrinhado e ditado para os povos e nações uma maneira diferente que eu sou. Eu venho de uma forma estranha, a forma verdadeira que sou. Então, por isso, eu sou o grande contraste em toda a terra. Eu não venho conforme os homens entenderam, interpretaram a fala dos meus navios, dos meus profetas. Eu vim em mistério. Porque em mistério eles diziam, em tempos de grande perseguição, de grande exílio, de grande perseguição física, espiritual e econômica e bélica contra aqueles que diziam Yahushua. Então, eu venho na forma verdadeira que eles disseram, enigmaticamente. Eu sou mesmo o Yahushua. Você também é um. Você também é um. Você também é um. Você também é uma, Yahushua. Não temas. Creia somente que você tem a minha essência. Estamos aqui com uma fita dourada. E que um pedaço de pano, de fita, é que é uma das coroas que eu usei nos meus trabalhos há 10 anos atrás. Está aqui. Colaborando com esse trabalho, tá aqui. Essa é uma coroa minha. É uma energia colocada sobre minha cabeça. Não que essa fita seja energia. A simbologia. Representando que está o dourado sobre minha cabeça. A cor dourada sobre a minha cabeça. E a cor cinza sobre os meus lombos. Representando a guerra. E a dourada representando a dignidade do guerreiro Yahushua. Vamos lá, continuar. Você também é um Yahushua, você também é uma Yahushua. Membros do mesmo Oholial, do mesmo corpo. Oholial é corpo.
e da mesma cabeça, Yahushua. Então você é parte do mesmo corpo e do mesmo Oholial, e parte também da minha cabeça, porque você tem o meu Ruha, o meu espírito. Você não é um corpo fora da cabeça, você é um corpo, um membro ligado à cabeça. Pensa bem na excelência que é o meu reino. E você faz parte dele. Que riqueza essa, hein? Membros no mesmo Oholial, do mesmo corpo e da mesma cabeça, Yahushua. E quem é Yahushua? Aí eu te pergunto, quem sou eu? O ser que salva. Yahushua, o ser que salva. Os homens criaram um bocado de pequenos vídeos, ilustrações para dificultar as coisas, né? Para ganhar publicidade. Mas o ser que salva sou eu, Yahushua. Entenda isso. Não tem muito mistério. Não vamos mudar o que é imutável. Não adiantará nenhuma mudança que você tentar executar em cima ou em volta do meu nome. Não subsistirá para sempre essas suas mudanças. Essas suas alterações, já digo, estão lançadas por terra. Corpo da mesma cabeça, Yahushua. Você é corpo da mesma cabeça, Yahushua, o ser que salva. Yahushua, o ser que salva. Nós sofremos as mesmas dores do nosso Muriú. Vocês sofrem as mesmas dores que eu sofro, que Yahushua sofre. Quem é Yahushua? É o rei, é o marido. Esse marido é no sentido verdadeiramente de cuidar, de dar a vida pela sua esposa ou pelo seu esposo. O marido aqui tanto faz ser um homem ou uma mulher, isso não importa. Ser um amigo, ser um pai, ser uma mãe, ser um filho, ser um desconhecido. Não, o sentido mesmo é de dar a vida, de proteção e de auxílio. Dono, no sentido de dono. Se mexer contigo, mesma coisa de mexer comigo. E se mexer comigo, mesma coisa de mexer contigo. Somos um só corpo e uma só cabeça. Eu não tenho um corpo cheio de cabeça. Não. Eu tenho um corpo com uma cabeça. A sua cabeça é a minha cabeça. O seu corpo necessariamente deverá ser o meu corpo. Entenda isso. Rei, marido, dono, no madeiro. Então, sofremos as mesmas dores do nosso Muriú. No madeiro, na estaca, no poste, quando esteve aqui na Adamar a primeira vez, em carne e sangue também. Então aqui o livro da vida nos diz que houve o madeiro, houve a estaca, houve o poste, quando esteve aqui na Adamar a primeira vez, em carne e sangue também. Então, eu digo, necessariamente, eu vou manter as escrituras, tanto o Antigo Testamento, que é Astanar-Urim, aí vem os 5 livros, vem a Torá, a lei, vou manter o Alcorão, vou manter o Renovado Testamento com todas as suas ramificações em toda a terra. Vou manter a escrita dos livros que foram proibidos, que chamam de livro apócrifo, a Bíblia etíope e todos os escritos de todos os homens que deram o seu tempo em entender-me. Eu vou manter de pé tudo o que disseram, porque tudo eu pensei que se encaminha a mim. Todos me buscavam e agora é uma chance deles me contemplar e ver se verdadeiramente era de mim mesmo que eles falavam e é sobre mim mesmo que eles aguardavam. Aí eu vou conhecer verdadeiramente os homens
e as mulheres que verdadeiramente me amam. E eu trago esse mundo cósmico astral dentro do meu exército. Esse é o meu exército. O meu exército não haverá ninguém que não seja em mim e que não seja por mim. Então vocês também sofrem as mesmas dores, sofreram as mesmas perseguições que eu. Em todas as vossas vidas. Ainda não se cumpriu, ou tudo está consumado. Ainda não se cumpriu, ou tudo está terminado. Não. Ainda não se cumpriu, ou tudo está consolidado. Temos que reformar a terra. Essa função é nossa. Somente assim descansaremos, diremos, tudo está consolidado. Tudo está consumado. Quando está consolidado, consumado. Quando todos os reinos, todos os impérios, todos os governos, todos os poderes se entregarem a mim. Estiverem debaixo dos meus pés, ou quando não tiverem nenhuma mais autoridade sobre a terra. Quando todas as leis perversas forem quebradas ao extremo. Aí tudo é consolidado. Tudo está consumado? Não. Não se cumpriu ainda, pois eu e Yahushua preciso primeiro receber o meu novo Oholial, o meu novo corpo. Rodaiá, Rodishua, o meu corpo Rodaiá, cheio, chamaram de graça, né? Cheio de favores. Rodishua, chamaram de santo. O meu corpo intocável, indestrutível, meu corpo cheio de poder de Abialhu e majestade, de honras e de todas as autoridades e tzedakah e retidão de verdadeiramente de o Criador. O ser eterno criador que dá a raiz. O ser eterno criador que dá a vida. Então, simplesmente, não se cumpriu isso porque eu ainda não recebi essa condição ainda. Para o objetivo, qual? O ser eterno criador que dá a vida. De dar somente a vida. E não mais nada. Somente isso. Essa é a minha condição. Qual a sua condição? De dar vida. Total, plena. Esse é o meu Rodaiá, chamaram de graça. Isso é o meu Rodaiá, o meu favor. Então vamos lá. Assim como depois também, posteriormente, todo o Oholial, todo o meu corpo, você que me ouve, do Moriú Yahushua, do Rei Yahushua, a cabeça de todo o corpo, de todo o Oholial, receberá também seu novo corpo eterno de Urim. Os seres eternos. Aí que entra os seres eternos de Urim. De passa a Urim. Porque eu sou uma grande uma grande mãe, que gerei no meu ventre uma infinidade de filhos, que têm a minha essência. Então são criadores comigo também. Os que estão todos imbuídos nessa reforma de toda a Terra, de todos os cosmos, os universos, os mundos. Então é isso. Então vale muito a pena você continuar a estar em mim. Porque o que eu te ofereço não é uma coisa corruptível, não é uma coisa transitória e passageira. O que eu te ofereço é uma coisa que nunca passa, que não é transitória, que não é passageira e que não se desfaz com o tempo. Ela é eterna. Pensa bem, que coisa linda.
Você não tem que preocupar. Ah, eu vou levantar agora cedo, porque eu tenho que fazer isso aqui. Não, eu vou levantar a hora que eu quiser, porque eu tenho toda a eternidade para fazer o meu café, o meu cafu. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa excelente que eu estou dando aos povos e nações. Isso aqui é verdadeira harmonia. E a Rússia completei um jubileu. Jubileu, eles chamaram de 50 anos. Jubileu é 50 anos de idade nesse horror, nesse corpo. Então, há 7 anos atrás, eu escrevi esse escrito. Há 8 anos atrás, gente. Eu tinha 50 anos de idade quando eu escrevi esse escrito. De idade nesse horrorial, nesse corpo. Então, já se fazem 8 anos do Yahusha escreveu esse sentido. Tem 8 anos que eu escrevi esse Yahusha. Pensa bem esse escrito. Já se faz muito tempo e continuo falando das mesmas coisas. Então, tu que dizia que eu era um fogo de palha, que logo se apaga, não. Você está vendo que eu sou um fogo eterno, consumidor e vingador de toda a maldade. E de toda a corrupção. A corrupção explícita ou oculta. Eu quero trazer avante a corrupção que está oculta na terra, neste Brasil e em toda a terra. Eu quero trazer às claras todas as coisas. Porque essas corrupções ocultas não é as coisas pequenas, gente, é coisa muito grande. Envolve uma infinidade de dinheiro, rios de dinheiro que causaram o distúrbio na terra. E poucos comeram deste fruto roubado, tirado da mesa de muitos. Então eu trago isso à tona agora. Eu e a Rússia completei um jubileu de 50 anos de idade nesse Oholial. Oholial é corpo, né? É o corpo de Yao. Oholial é o corpo de Yao, é o corpo de Yahusha. É isso tudo aqui, ó. É o corpo de Yahusha, de Yao. O corpo do Muriú e Yahusha, a cabeça de todo Oholial. Eu e Yahusha completei um jubileu de 50 anos de idade nesse Oholial, nesse corpo. Em 6 de agosto de 1200 do ano 2018. Então, eu escrevi esse texto em 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, 7 anos, vai para 8 anos, 26. Pensa bem. Em 6 de agosto de 2018, que eu completei esses 50 anos, em 6 de agosto, eis que é chegado o tempo do cumprimento de toda a profecia da Davarorim. É chegado o tempo do cumprimento de toda a profecia da Davarorim, da minha palavra. Então, a profecia, essa profecia é a minha palavra. De toda a profecia que saiu da minha boca. Davar é a palavra dita na hora, que saiu da minha boca nesse tempo presente. Palavra de Yahweh sobre toda a carne, e sobre toda a criação, e sobre toda a raça humana. Assim diz Yahusha, Rabor Yahu, assim diz Yahusha, o filho de Urim. Yahu, está faltando pouco tempo para nós sairmos dessa da mar. Está faltando pouco tempo para nós sairmos dessa da mar, desse exílio. Nesse sentido que eu digo, é a da mar, é no exílio. Não é conforme as igrejas pregaram, gente. Enganando vocês que haveria um arrebatamento, que vocês dirão, a nossa conquista deverá ser aqui na terra. Nós vamos sair é do exílio, pensa bem, das cadeias, das prisões. O exílio durou muito tempo e agora, nesse momento, estamos cumprindo 7 anos do exílio.
Hoje já cumprimos 21 anos do exílio, pensa bem, 21 anos. E com a semana do Messias, com mais 7 anos do Messias, cumprimos 28 anos. 7 vezes 4 dá 28. Pensa bem a grandeza do que estamos fazendo aqui. Vamos para um lugar diferente deste, onde é melhor, porque essa Damar vai ficar em fogo durante 1000 anos. Então pensa, agora a Damar, a Examodo já vem aqui. Saímos do fogo, porque a Tzedkiah, a justiça vem sobre toda a terra. E nós não estaremos nessa maldição, nessa condenação que haverá sobre todos os moradores da terra, sobre todas as suas práticas, as práticas da maldade que houve desde muitos anos, desde antes de Primeira Guerra Mundial, que houve aquela grande matança, grande covardia, e a Segunda Guerra Mundial, e 1500 que houve, e após 1500 e até o tempo de hoje. E nós vamos sair dessa Damar, nós vamos sair desta perturbação que caminha, que vai assolar, que vai purificar, que vai limpar esta terra. Pensa bem, nós estaremos fora disso, porque estamos no corpo da cabeça, que se chama Yahushua. Está faltando pouco tempo para nós sairmos desta Damar, desta terra. Vamos para um lugar diferente. Olha bem, isso é tão importante, gente. A Damar, ela pode ser a terra física, mas é principalmente também a terra corpo. Corpo físico. Nós vamos sair desse corpo físico. Entende? E haverá uma grande purificação. Este corpo será purificado como a terra será purificada. Pensa bem. E nós não seremos destruídos no fogo. Quanto mais fogo, quanto mais Tzedkiah houver, quanto mais justiça houver sobre a terra, nós brilharemos mais ainda. E não seremos consumidos. Lembra de Yahushua que se queimava, se ardia com meu ruha, com a minha justiça, com a minha Tzedkiah, com as minhas determinações para ele, e ele não se consumiu. Ele achou que morreria, mas ele suportou e entrou no Mizraim, ainda saiu de lá vivo, ainda atravessando o grande mar. Vamos para um lugar diferente deste, onde é melhor, porque essa Damar vai ficar em fogo durante 1000 anos. Durante 1000 anos, o fogo já está sobre toda a terra. Pensa bem, eu já determinei a purificação. Pedras de enxofre com fogo. Pedras de enxofre com fogo. Haverá, já houve, está havendo pedras de enxofre com fogo em toda a terra. Porque o enxofre é muito inflamável e espalha rápido. E vai purificar esta Damar, essa Eretz Yahu, essa terra. Esse Olam, este mundo. Então o mundo será totalmente purificado. O que faço? Eu convoquei o meu exército e convoco outra vez o meu exército, o meu Tzedkiah, meu exército das alturas, para ir em todos os lugares da terra e limpar esta terra com pedra de fogo e enxofre, com muito fogo, para purificar, para tirar todas as impropriedades dessa terra. Você verá muitos lugares que estarão vazios nessa terra, para o meu povo habitar. Você verá cidades que não haverá ninguém, não haverá comércio. Você pode ter o dinheiro no bolso e não vai ter um pão para comprar ali, porque não tem ninguém para fazer, ninguém para abrir uma porta. Eu te digo isso. Vou purificar ao mundo aqueles que se aproveitaram da humanidade até o tempo de agora. Eles não existirão mais, eles serão desarraigados desse mundo. Eles já tiveram o galadão deles, já tiveram as prosperidades deles ilícitas. Agora chega para eles, é o fim de linha para eles. Eles governaram este mundo, dominaram os povos e nações, dominaram toda a terra de uma forma covarde, de uma forma promíscua, de uma forma mentirosa, enganosa, sem transparência alguma. Adquiriram grandes riquezas em desfavor daqueles que foram dizimados.
Eles se apoiaram no pescoço de muito e pisotearam uma infinidade de pessoas, mas agora vem a Tizodokiaho, a justiça sobre eles. Vamos para um lugar diferente desse, onde é melhor, porque essa Damasco, a terra vai ficar em fogo durante 1000 anos. Pedras de enxofre com fogo, porque o enxofre é muito inflamável e espalha rápido e vai purificar esta Adamayahu, esta Ereziahu, esta da terra, esse Olam, este mundo. E nós habitaremos com o nosso Muiu e a Rússia, Homerushirai, o Rim, o Messias, e nosso Urim, e nosso eterno Criador. E vós habitareis comigo, seguro. Você pode observar que este mundo, ele já não suporta mais. Tudo que o homem fizer não terá validade mais. Porque eu estou aqui. É uma arrancada para a eternidade. Ela começa aqui. E não conforme o sistema religioso, empresarial, industrial, econômico, bélico, governamental, humano, ecumênico lhe disseram. A eternidade começa aqui. Enquanto eles te anunciavam uma eternidade no céu, eles comiam a sua gordura, bebiam o sangue dos seus filhos. Bebiam o sangue dos seus filhos. Agora não tem mais jeito para eles. O reino deles está por terra. A verdade está tremulante pelo vento, numa bandeira hasteada de norte, sul, de leste, oeste e ao Rússia. Ele vibra em todos os corações daqueles que buscam a Tizodokiaho, a justiça e a liberdade de viver. Bem, Bialhute, bem-aventurado, Bialhute, aqueles que em Yahushua acreditam e não negam o seu nome, o seu Shuan Rodishua, o seu Shuran Rodishua. Rodishua é o Shuan que tem a salvação. Rodishua, o Shuan digno daquele que tem a salvação. Nome cheio de Tizodokiaho, de justiça, porque o verão face a face. Vocês me verão face a face. Já estão vendo? Não é novidade, mas... Se te perguntarem qual é a face de Yahushua, todo mundo conhece. De norte e sul, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. Do oriente ao ocidente. A escritura declara isso. Todo olho o veria, né? Todo olho o verá. A escritura assim, todo olho o verá. Será como um raio do oriente ao ocidente. Então, esse vídeo aqui, ó. Agora, ele aparece no Japão. Todo olho me vê. E aí? Não há mais fronteira e nem barreira. Não há mais amarras. Não há mais obscuridade sobre a terra. A verdade está explícita. Bialhute, bem-aventurado aqueles que em Yahushua acreditam e não negam o seu Shuan Rodishua, nome cheio de retidão, porque o verão face a face. Aminal Ol, sim, é verdade, é mentiu. Malditas serpentes, já não existirão para sempre. Maldita serpente. Ial não existirão para sempre. No tempo de Ial, já no tempo passado, que elas existiam, agora, no já, elas já não existirão para sempre. Já é uma determinação. Agora, Ial, agora, eu sou um Ial do agora. Elas não existirão para sempre. A serpente não subsistirá. O reino da serpente, não. Quem é o reino da serpente, Yahushua? Eles bebem sangue de humano, de criança. É isso. Eles dissolvem as vidas para somente eles comer. Eles são gigantes.
Eles comem carne e sangue absurdamente, se alimentam só de sangue. De gado, principalmente o gado físico, ele é levado para a extração de sangue. E eles gostam de comer muita carne, muita carne, muita carne. Eles vivem de sangue. É só isso? Tudo em cima do dinheiro. Enquanto as pessoas necessitadas não podem comer nem o osso, porque do osso eles pegam e moem e fazem ração para as aves e os boi. É errado fazer a ração? Não, mas é errado não deixar as pessoas comer. Malditas serpentes já não existirão para sempre. Então, é como atualmente o conhecimento está difundido, as pessoas estão se libertando, né? Esses homens, grandes empresários, governantes, eles não têm como mais se estabelecer. O olho da terra, o olho do ser humano foi aberto. E eles estão desesperados, porque todas as suas fortunas adquiridas, eles vão perdendo. Eles não precisam de toda a fortuna que eles têm. Eles não precisam. Porque nesse mundo, necessariamente, tudo é de todos. E todos é de tudo. Ninguém haver-se-á que tenha uma cidade, ou um estado, ou um país que é só dele. Eu sou Yahushua, de toda a terra, de todo o cosmos, de todo o mundo astral, de todo o mundo celeste, o mundo desavial, dos astros, mas é tudo deles. Todo o espaço que eu dei é para os astros. Todo espaço que eu dei na terra é para os homens. E eu faço parte desse espaço. E eu faço parte desse cosmos. Eu faço parte desse mundo astral. E desse mundo Malhut, das ações, do mundo material. Esse mundo não é meu. O cosmos não é meu. O mundo astral não é meu. O mundo celeste, desavial, não é meu. É de todos. As águas, eu faço parte das águas. A água não é só para mim, é de todos. Eu faço parte do show messial do sol e da lua. O sol e a lua, as suas energias deverá ser de todos. A terra deverá ser de todos. O meu reino é diferente. E esse reino da serpente, eles fizeram diferente. Eles privatizaram tudo para eles. E deixaram o homem como escravo. E eu venho a colocar o homem como dono de tudo também. Ele faz parte do espaço, e o espaço faz parte dele. Ele tem direito ao espaço, e o espaço tem parte dele. Eu estou voltando às origens do que é a humanidade. Eu estou voltando verdadeiramente o homem ser da terra e a terra ser do homem. E tudo o que nele há. Eu estou voltando o cosmos, o mundo astral, o sistema celeste, os corpos celestes, e a terra, o Olã, o mundo, e o espaço, as águas. Eu estou voltando o homem fazer parte desse sistema, desse ecossistema. E esse ecossistema todo faz parte do homem, e o homem faz parte dele. O homem foi tirado, o homem foi escravizado. O homem só tinha direito de carregar pedras para os milionários, que se uniram mediante as leis privadas e estatais, empresariais, econômicas e religiosas, e fizeram um monopólio, as oligarquias, os cartéis e os trusts para manter a sociedade mundial escrava. E eu venho quebrar tudo isso agora. Isso é a minha lei.
sobre a terra. Os meus homens, meus ministradores, têm a autoridade de modificar qualquer lei, de modificar qualquer constituição que existe na terra. De todas as nações, vocês têm essa autoridade de mudar tudo, de reformar tudo para trazer essa harmonia que eu busco para o mundo e para o cosmos. Então você pode ver que não existe aqui uma ditadura, não existe um imperialismo, não existe um czarismo, uma monarquia. Existe sim um comprometimento mútuo, um auxílio mútuo, onde todos os braços são importantes, onde todas as cabeças têm o seu elevado lugar no meu reino. Todos os pés, eles têm utilidade no reino, todas as mãos são úteis para a manifestação da reforma existência e existencial agora, passada, presente, futura e futurística para toda a humanidade. Essa guerra nós não perderemos, nós venceremos esta guerra. Acredite em mim. Maldita serpente, já não existirão para sempre. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Então, aí eu venho, maldita serpente, este reino impróprio para o homem. Não existirá para sempre. Aí eu venho com o antídoto, eu venho com a solução. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Yahushua. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Yahushua. Aqui eu trago o Yao, que é o corpo de Urim, que é todo ser gênero feminino e todo gênero masculino. Aqui é o Yao. Aqui é o Yahushua, que é o espírito que vocês têm. O espírito municiado, o sangue municiado da água, formação do corpo. O caminho. Aqui a vida, o caminho, aqui o resgate, aqui a reforma, aqui a justiça. E vocês estão nessa justiça, nessa reforma que estamos praticando em todos os continentes, em todos os mundos. Nós vencemos a elite, que é a serpente, exploradora e que bebe sangue de humanos e que negocia corpos humanos, come as carnes dos humanos, vende carne dos humanos para as serpentes. Vende o corpo inteiro de humanos. Nós viemos derrubar essa elite através deste nome, da minha pessoa que está em terra e da sua pessoa que está em terra. E através do seu nome, que comigo você tem um nome especial. O nome de Brahot Yahu, de bênção, de imersão em mim. Todos meus guerreiros, todas as minhas guerreiras têm um nome em mim. Eu sei. Ainda que você não saiba o teu nome, eu conheço. Este sinal da mão de Yahushua, dos 5 dedos partido em 3, então esse é o sinal do Yahushua. Da mão partida em 5 dedos, né? A mão partida. Dos 5 dedos partido em 3 e em 2 representam o Shin Ain. Então isso é o Shin Ain, né? Aqui está o Shin, que vale 300. Aqui o Ain. Os 2 pontinhos, as 2 galhas, o Ain. Então você vê aqui nitidamente, né? Aqui o Yao e aqui o Shua. E é o homem, a palavra feita carne e sangue, a água, que traz a Shuolem.
Aqui é o Shin. Esse é o Shin. Não é isso? Os 5 da Yahushua. 1, 2, 3, 4, 5. Yod, Rei, Vav, Shin, Ain. Esse é o Ain, é o A. O Shin é o Shu. O Vav é o Ul, é o W. O Rei, os dois R é o H. Aqui é o 5 mais 5, que dá o 10. Né? Que eu venho salvar. Eu venho trazer o que foi dissipado. Aqui é os dois polos, que eu venho salvar aquele polo que tinha se perdido. As 5 partes que se perderam, eu venho unir nas 10, nas 10 tribos, correto? Nas 10 tribos, com mais as minhas com mais as minhas 16 tribos que estão aqui, que eu estou trazendo em volta. Unido o 13, que é quem? É Ismael. Todos os povos da descendência de Ismael, espiritual, sob a bênção que dei a Ismael, quando eu dei água para ele no deserto, quando ele estava com Agar, sua mãe, eu não deixei ele morrer, eu disse para ele, tu serás uma grande nação. Eles estão comigo, faz parte do meu exército também. Então vamos lá. Então esse sinal da mão de Yahushua, dos 5 dedos partidos em 3 e em 2, né? 3 e em 2, representa o Shin Ain, o 300, e o 70, que dá o 10. Que dá o 10. Que dá o Tav, o final, que é igual ao início. Que é o Shin, que é o Shua. Que é o Shua. Representando a sua Aleim, a salvação dos povos e das nações. O que é a salvação dos povos e das nações? A reforma que eu trago sobre a terra. Sobre as leis, sobre o modo de entender a vida até agora do ser humano, que eu venho mudar isso. Mediante a autoridade que eu tenho de ter em mãos todo tipo de lei, todo tipo de constituição nacional e internacional que existe e mundial para mudar a prisão, o exílio em liberdade aos povos e nações. Para o bien, a salvação dos povos e das nações, sendo que os 5 dedos da mão de Yahushua são as 5 letras do hebraico arcaico. Yod, Rei, Vav, Shin, Ain, ou Yod, Rei, Vav, Rei. Shin, Ain. Este sinal da mão de Yahushua é o mesmo dos Kohanim, dos profetas, dos Navim, dos sumos sacerdotes, dos Kohan, que são os sacerdotes e os profetas de Ul. São os meus profetas, os meus Navim, os meus servidores, 144 mil aqui, os meus 504, mais 144 mil no Oriente e mais 216 dando a volta em toda a Terra. Nós estamos fechando o cerco. Sabe o que é fechar o cerco? É para pegar a serpente, não deixar ela sair. A elite que bebe sangue de gente. Vamos botar ela por terra. Sangue de gente é as vidas que eles tiram das pessoas, né? Eles comem vida, é verdade. Sacrifícios. Você não sabe disso? Isso, o corpo empresarial na Terra é uma seita religiosa que se venderam para adquirir riquezas. E eles são obrigados a praticar os sacrifícios dos seus lucros que eles têm. Mas agora estão
sendo dizimados ao extremo, porque não subsistirão. Saindo a serpente deles, o que acontece? Eles caem, porque o corpo deles é municiado pela energia da serpente. E a serpente, o que ela pega? É vida. Ela come vida, come em vida. Ela não mata a sua presa, ela engole vivo. É o que eles fazem. Por que engole vivo? Porque quando está morto, o que acontece? O sangue está frio, o sangue não tem sangue e ela alimenta de sangue. Por isso que ele engole as presas vivas para pegar o sangue. Ela quer somente o sangue. Quando ela extrai do corpo, ela extrai só o sangue da vítima. A serpente é assim que faz. E o resto sai do jeito que entrou. Então o que eles fazem é isso. Eles pegam toda a sua energia. Te sugam ao máximo. A sua produção ao máximo. E eles se enriquecem inescrupulosamente. Então, o mesmo dos Kohanim, que são sacerdotes, e dos profetas de U, que expulsam os demônios em meu Shuan, é meu nome. Eles expulsam os demônios. Que é essa... O que é esses demônios? Esse demônio de igreja, Rússia? Não, não é isso não. Não tem nada a ver com isso. As minhas coisas são pelo entendimento. Né? Mas quando alguém quer te derrubar, você pode usar da sua força espiritual para não cair nas contradições que a pessoa quer colocar para você. Você resiste. E vamos tirar esse sistema mundial, esses demônios, né, que sugaram as vidas humanas para eles terem vida. Isso tudo é meu nome. Como é meu nome? Ouvindo os meus ensinos e os colocando em prática e reformando toda a lei que existe na terra. Uma vez que os demônios não suportam ver o Shin-Ain, o dedo misterioso na parede, que dá a sentença. Das mãos de Yahushua e de seus Kohanim, dos meus 516 homens e mulheres administradores de toda a terra, que têm autoridade sobre toda a lei passada, a lei presente e a lei futura, para a instituição do reino que vem do alto de Yahushua. Você achou que o meu reino viria assim e colocava na terra assim? Igual a igreja ensinou? Não. Vamos derrubar o que está em pé, te escravizando. Vamos abrir a porta das celas. Vamos reformar todo o sistema que existe. Aproveitando o sistema não, jogando por terra. Vamos reformar. Isso aqui não presta, reforma esse aqui, ó. Não tem que melhorar. Isso não presta, tira fora. Ah, essa também não presta, tira fora. Vamos colocar esta, que presta, que serve. Essa que dura para sempre. Nenhuma lei que eu colocar, ela será mudada. Ela permanecerá para todo o cosmos, para toda sempre. Então, por isso, façam dignamente o que eu estou determinando. Buscando não interesse próprio. Não quero só o meu interesse, eu quero o interesse do todo, no conjunto, no geral. Quando eu atingir este ponto, eu quero atingir este. Numa infinidade de distância, aqui é uma infinidade de números que tem aqui. Existem todos os números aqui. Eu quero atingir todos os pontos, os mais próximos e os mais distantes. Todos deverão ser beneficiados com o mesmo direito. Todos receberão a mesma porção, sem exceção. Não é um benefício de um grupo, de uma elite, não. De um sistema. O que é dizer sistema? Sistema é isso, é o benefício para uma pequena porção. O benefício meu deverá se estender em todas as partes do corpo.
Não só a cabeça, mas todos os neurônios da cabeça e todo o corpo, até o último pontinho da ponta do pé, correto? E o último fio de cabelo da cabeça. Todos deverão ser favorecidos. Isso nós quebramos o sistema que existe, que ele é desumano e ele é desigual. Ou ele não tem nenhuma harmonia nele. Ele é parcial e vamos criar leis imparciais que beneficiam o todo. Aí todos viveremos bem. Uma vez que os demônios não suportam ver o Shin Ain das mãos de Yahushua e de seus Kohanim. Então, a impropriedade do reino da serpente não suporta os nossos dedos, porque os nossos dedos vão escrever leis dignas, corretas para o todo, e não para beneficiar uma pequena classe e subordinar a maioria. Não é isso que eu busco. Não busco o contrário. Eu vou buscar a igualdade. Tanto a parte que está lá em cima, ela será beneficiada. E a parte que está aqui embaixo será beneficiada também. Todos serão beneficiados igualmente. Todos estarão numa mesma reta. A Escritura diz que eu passo uma régua para conferir se todos estão na mesma medida. Ou se todos receberam o mesmo alimento. Se todos receberam as mesmas condições para exercer a sua vida nessa terra. Uma hora e 11, né? Vamos até 1h15, vamos? Alguém me fez a pergunta, certa vez assim, por que o seu nome é Yahushua? Por que o seu nome é Yahushua? Por que o seu nome não é outro? Por que o seu nome é Yahushua? Por que Yahushua? Você não tem um nome de cartório? Que você veio a esse mundo? Sim, tem. Mas por que o seu nome espiritual e eterno é Yahushua? Por que o nome do Criador é Yahushua? Como que você sabe? Por quê? Me fez essa pergunta. E aí? O que eu respondi? Você sabe? O que eu respondi? Você sabe? Daremos essa resposta na próxima semana. Essa foi a porção das 70 menos 3, né? Das 67 semanas. Já fizemos as 70 comigo, né? Fizemos 69, fizemos 68. Agora é a 67. Então, vai ficar para a próxima semana, né? Que é a 66, né? Tá correto? Para a próxima semana, eu te pergunto. Alguém me fez a pergunta, certa vez assim. Por que o seu nome é Yahushua? Por que o seu nome é Yahushua? Aí eu vou dar a explicação que eu dei para a pessoa. Tá aqui, escrito. Tá aqui. Eu não vou ler o que está escrito. Eu vou deixar para a semana que vem. Tá aqui escrito. Eu também não sei. Vamos ver o que eu respondi? Você sabe o que você respondeu? Não sei. Eu tenho que ler. Está aqui. Tá? Eu tenho que ler. Está aqui. Ó. Você vai ver que não tem nada. Ó. Por que você me fez? Ó, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha bem. Olha bem. Por quê? Porque. Ó. Aqui, ó. Alguém me fez a pergunta certa vez assim. Por que o seu nome é Yahushua? Então, não perca essa próxima semana de exílio, viu? Lembre-se que nós estamos fazendo toda o memorial do exílio. Viu, meus irmãos, né? Meus aí, né? Minhas Arruti, minhas irmãs, né? E quem é seus irmãos? Quem é a sua Arruti, a sua irmã, irmãos?
Quem é, viu minha mãe, minha amiga, viu meu pai, meu primo, minha prima, meu avô, minha avó? Quem são eles, Arrocha? Todos aqueles que fazem, que ouvem a minha palavra e as coloca em sua vida prática. Ou é, todos aqueles que olham para e acreditam e creem em minha palavra e põem as mãos no arado para o trabalho. O trabalho que eu tenho que fazer é muita coisa? Não. Aquilo que você, o que você quer fazer no meu reino? Aí, ó, Russo, aí eu quero pegar aquelas folhinhas ali, aquelas folhinhas todas que caem ali, e eu quero juntar elas e fazer um adubo delas para colocar. Ok, faz isso. Faz isso. Aí eu quero colher os frutos. Eu gosto de colher. Pode colher. Aí eu quero plantar, Roxa. Eu quero plantar. Eu gosto de plantar. Só isso aqui, Roxa. Planta. Faz isso com carinho. Faz isso. Você tem. E pode fazer. Aí, Roxa, eu gosto de fazer isso. Oh, eu gosto de pescar, Roxa. Vai pescar. Pegue um peixe. Não tem problema. Correto? Então, nós temos toda a eternidade. Nós temos toda a eternidade. Né? Então é isso? Então, aí eu vou responder. Né? Eu vou responder. Então, eu também não sei. E está escrito. Vamos ver. Nós dois, né? Vamos entender por que a pessoa me perguntou. Alguém me fez a pergunta certa vez, assim, por que o seu nome é Yahushua? Yahushua, por que o seu nome é Yahushua? Então, quando ela me perguntou isso, ela não sabia nada de mim. Ela não sabia do meu nome de cartório, nem nada. Ela só me perguntou, por que o seu nome é esse? Ela achou esse nome esquisito, estranho, diferente. Mas por que é Yahushua? Por que você não poderia ter outro nome? Aí eu expliquei para essa pessoa. Vamos ver o que eu expliquei? Eu não sei. Está escrito, tá? Então, eu termino assim. Com a minha brahotial, com a minha bênção, com a minha prosperidade, com a minha bênção. O que é a sua bênção hoje, Arroz? Qual que é a sua determinação? A minha determinação é isso. Cumpram a reforma em todas as leis existentes. Em todas as aldeias, em todas as cidades, em todos os estados, em toda a União, a Federação e em todas as nações internacionais e em todos os mundos, em todo o Olã. Essa que é a minha Brahut Yahu. Executem para o bem da humanidade. Assim diz Yahushua. Mukiu Yahudim Nutzarute. Aquele que veio para vencer e te fazer você um vencedor e fazer você uma vencedora. Eu a ti te digo, tu não és um derrotado, tu não és uma derrotada, mas levante a cabeça e olhe bem na frente, é marcha, caminha. Eu digo ao fraco, tu és forte. Aminal, sim, Yahushua.